Oi, gente, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre cadeia respiratória. É o finalzinho de todo o processo e vai ser uma aula um pouco mais curta, porque, querendo ou não, o mais complicado já foi, que é o ciclo de Krebs. Essa aqui é só para finalizar o processo mesmo. Não dá para falar de cadeia respiratória sem introduzir o que é o ATP. Vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar. Então, o ATP, ele é adenosina, trifosfato. E esse trifosfato, ele pode ser quebrado em ADP, quando se quebra um desses grupamentos, ou AMP, é quando quebra os dois. O ATP, ele é fundamental para a célula, pois vai fornecer energia livre. E a gente precisa dessa energia livre para manter a homeostase celular e permitir a realização dos diversos processos fundamentais para a homeostase, né? Também é importante falar sobre o papel do ATP na fosforilação das moléculas, principalmente das enzimas. E também o AMP, quando a gente quebra esses dois grupamentos fosfatos, funciona como um mensageiro intracelular. Então é muito importante. E outra coisa que é interessante falar antes de começar é do porquê não quebra a glicose de uma vez. Por quê? Por conta da eficiência energética, porque liberaria de uma vez toda essa energia, seria excessivo e descontrolado. É só a gente pensar que todos os nossas reações químicas, nossos processos metabólicos já liberam energia suficiente para manter nosso corpo a 35 graus, 36 graus. Então, imagina se quebrasse toda a glicose de uma vez. Também pelo controle metabólico, onde quando a gente tem muita oferta energética, nós guardamos na forma do glicogênio. Se a gente quebrasse toda vez, não teria esse estoque. Também a produção dos intermediários é como no ciclo de Krebs, dá para retirar alguns compostos para formar os aminoácidos e lipídios e também garante a redução do estresse oxidativo, porque se quebrasse a glicose de uma vez, teria a acumulação dos radicais livres, que danificam as estruturas celulares, né? Também é interessante comentar que sim, é difícil para a célula manter toda essa maquinaria enzimática para poder quebrar a glicose. E ela conseguiria sim quebrar de uma vez, mas por conta desses quatro tópicos, ela prefere manter a maquinaria enzimática. Então aqui a gente tem uma visão em geral, que aqui na cadeia transportadora de elétrons, ela está localizada na membrana mitocondrial interna. Essa membrana mitocondrial interna, ela o hidrogênio ele não consegue transpassar, porque a membrana interna ela é achatinha, lembra como diz a Raquel? Então, como não passa, cria um gradiente eletroquímico que vai ser utilizado depois pela bomba ATP para formar pela bomba ATP sintase para formar o ATP, utilizando um ADP e um fósforo inorgânico. Então aqui tem os complexos, né, que vão utilizando os NAD e os FAD e vão bombeando prótons, para que no fim esses prótons sejam utilizados para formar o ATP. Então aqui, os carboidratos, os lipídios e as proteínas vão gerar CO2 e o hidrogênio e os elétrons. As coenzimas oxidadas, que é o NAD e o FAD, a partir da utilização do hidrogênio e do elétron, se tornam reduzidas e utilizam o oxigênio, o ADP e o fósforo inorgânico para formar o ATP e a água, se tornando novamente NAD e FAD. Então, é um processo que vamos dizer, é cíclico também. Aqui é um pouco daquilo que eu havia falado, que ocorre na membrana interna, que ele é impermeável a pequenas moléculas. E é isso que faz o processo todo funcionar também.
Então, aqui é para lembrar quando é formado o NAD e quando é formado o FAD. Então, 2 NADs são formados na glicólise, 2 na transformação do piruvato em acetil-CoA, e mais 6 são formados no ciclo de Krebs, totalizando 10. 10 vezes 2,5, 25, né? O FAD, ele é produzido só 2 no ciclo de Krebs, e isso vezes 1,5, totalizando 3. 4 mais 25 mais 3 dá os 32 ATPs do saldo final. E esses 10 aqui e esses 2 vão passar pela crista para poder passar para a cadeia respiratória. Então, vai ser a terceira etapa da respiração celular, aeróbia sempre, né? Porque sem o oxigênio, nem ciclo de Krebs tem. São transportados bombeando entre o FAD, FAD no complexo 2, o NAD no complexo 1, e vai bombeando os prótons que depois são utilizados na bomba ATP sintase. Então, como eu acabei de comentar, sem o oxigênio não tem o ciclo de Krebs. Por isso, a cadeia respiratória ela é sempre aeróbia, né? E também ele vai ser necessário para formar água no final do processo. E quais são os componentes? É o complexo 1, é o NADH, ubiquinona oxirredutase, o complexo 2, o FADH, ubiquinona oxirredutase, que é ligado ao ciclo de Krebs pela enzima succinato desidrogenase. Tem a coenzima Q, o complexo 3, que é o ubiquinona citocromo C oxirredutase, o citocromo C, que é o único componente que está no espaço intermembranoso, e o complexo 4, do citocromo C oxidase. Então, aqui, o NAD ele vai entrar no complexo 1 e vai bombear o H+. O FAD ele vai entrar no complexo 2. Ambos, NAD e FAD, passam pela coenzima Q. Passam ambos pelo complexo 3, coenzima citocromo C, e o complexo 4. O NADH ele bombeia um próton, 2 prótons, e aqui, por estar no final do processo, equivale esse próton aqui como meio. Então, por isso, o saldo energético do NADH é 2,5. Já o FAD, ele entra num complexo que ele não é transmembrana, ou seja, ele não vai ser capaz de bombear esse próton. Por isso, ele passa aqui 1,5. Entendeu? Olha lá, 1,5. Então, aqui é importante lembrar que o citocromo Q, coenzima Q, perdão, vai ser o ponto de convergência aqui entre o FAD e aqui entre o NAD. E vai ser também a convergência dos ATPs que vieram da glicólise e do metabolismo dos lipídios, né, que são os ATPs transformados, né? O NADH vindo da glicólise, ele vai entrar direto na coenzima Q. Por isso, é a possível diferença de saldo de 30 ou 32 ATPs, porque aqui, se o NADH que veio da glicólise entra aqui, ele bombeia 1,5, então ele equivale a um FAD. E o complexo 3 ele vai bombear 2 prótons e 2 elétrons, um de cada vez. Essa parte aqui, do quanto bombeia, eu não vi a Raquel perguntar até hoje, porque eu acho que ela prefere perguntar de outras coisas. Então, acredito eu que não é necessário decorar isso. Mas, na dúvida, né? E aquilo que eu havia dito do complexo 2, que por não atravessar as duas membranas, ele não é capaz de bombear os prótons. E o citocromo C é o único que está localizado no espaço intermembranoso. O complexo 4, ele vai receber de 1 em 1 os elétrons e os prótons. Dos 4,
elétrons, 2 são direcionados para o oxigênio para a formação da água, e os outros 2 são bombeados também para possibilitar a força motriz. Então, aqui, ó, são bombeados os 10 elétrons, e essa diferença de pH, que é a diferença de concentração do hidrogênio, vai promover na ATP sintase uma força motriz, vamos dizer assim, né? Que ela vai girar como se fosse uma bobina, aqui, ó, ela gira essa parte, aí a energia por girar, né, por como que eu explico? Por montar, né, a molécula, ela vai ser utilizada dessa bomba. E a cada 3 prótons vai gerar um ATP. Então, aqui, ó, como a bobina que eu havia comentado. Aí vai usar um ADP e um fósforo inorgânico. Essas são as referências. Como eu havia dito, é uma aula um pouco mais curta e qualquer dúvida, tem os horários da segunda, tem os horários da terça. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para a Júlia, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Até mais.